Olá pessoal, aqui é o João Vitor, eu sou o Químico de Ferro e hoje nós vamos para a nossa aula de número 27 da série Enem por Questões, com aulas todos os dias até o Enem 2020. Para a aula de hoje, a gente tem um assunto de geometria plana. Mais especificamente, a gente vai falar de figuras inscritas e circunscritas. Primeiro, vamos entender essa diferença. Então, pessoal, eu posso falar que eu tenho figuras inscritas em um círculo quando os vértices da minha figura são os únicos pontos dela que fazem parte do círculo. Então, os únicos pontos que a minha figura e o círculo têm em comum são os vértices da figura. Então, isso são figuras inscritas. Então, eu tenho o círculo por fora e a figura por dentro, com os vértices pertencendo à circunferência. Quando eu tenho formas circunscritas, eu tenho mais ou menos isso daqui, ó. Quando eu estou falando de figuras circunscritas, significa que eu tenho a figura com o círculo dentro e os pontos de encontro aqui entre a figura e o círculo são também únicos. Então, os lados da minha figura tocam o meu círculo em um único ponto, cada um dos seus lados, cada um das suas arestas. Ou seja, os lados da minha figura são tangentes à circunferência. Então, quando eu tenho isso, eu tenho figuras circunscritas. Nessa questão, ele vai tratar desse assunto, de figuras inscritas e circunscritas, e vai pedir para você calcular algo do tipo. Então, a gente precisa conhecer isso daqui para conseguir respondê-la. Então, vamos dar uma olhada na questão e resolver. Do Enem de 2016. Um marceneiro está construindo um material didático que corresponde ao encaixe de peças de madeiras com 10 centímetros de altura e formas geométricas variadas, num bloco de madeira em que cada peça se posicione na perfuração com seu formato correspondente, conforme ilustra a figura. O bloco de madeira já possui 3 perfurações prontas de bases distintas, uma quadrada de lado 4, uma retangular com base 3 e altura 4, e uma em forma de triângulo equilátero de lado 6,8. Falta realizar a perfuração de base circular C. O marceneiro não quer que as outras peças caibam na perfuração circular e nem que a peça de base circular caiba nas demais perfurações. E, para isso, escolherá o diâmetro do círculo que atenda a tais condições. Procurou em suas ferramentas uma serra-copo, broca com formato circular, para perfurar a base em madeira, encontrando 5 exemplares com diferentes medidas de diâmetros. Então, o 1 é 3,8, 2 4,7, 5,6, 7,2 e 9,4 centímetros. Falou também para a gente, considere 1,4 e 1,7 como aproximações para raiz de 2 e raiz de 3. E pergunta, para que seja atingido o seu objetivo, qual dos exemplares de serra-copo o marceneiro deverá escolher? Então aqui, pessoal, a gente tem um problema que é o seguinte. O tamanho do furo do círculo ele não pode ser nem pequeno demais. Por quê? Porque se ele for pequeno demais, a figura que eu retirar daqui vai ser um círculo pequeno e eu vou conseguir colocar ele dentro de alguma outra figura. E isso não pode acontecer. O círculo que retirar, ele só pode entrar no próprio círculo. Então, ele não pode ser nem pequeno demais e nem grande demais também, porque se eu fizer um buraco grande demais, as outras figuras podem ser colocadas dentro do círculo. Então, tem um limite tanto superior quanto inferior para o tamanho desse buraco, e dessa peça que vai ser retirada, que é o mesmo tamanho do buraco que vai ser formado. E a gente tem que olhar justamente para esses limites. Qual é o limite inferior e qual é o limite superior? Para eu conseguir tirar essa peça, fazer um buraco do tamanho dessa peça e nem a peça ser capaz de encaixar em uma das outras 3 figuras
e nem as outras 3 figuras encaixar no buraco da peça redonda. Então tem essas duas condições. Bom, para a gente fazer essa questão, a gente tem que pensar que a gente já tem 3 peças e 3 buracos que são os seguintes. A gente tem um quadrado de lado 4, que ele falou aqui para a gente, né, nessa parte aqui, ó, ele diz que você já tem uma base quadrada de lado 4, que é o Q, uma retangular com base 3 e altura 4, que seria essa aqui, o R, e uma triangular, um triângulo equilátero, de lado 6,8. Triângulo equilátero, todos os lados são iguais. Então, beleza. A gente já tem esses 3 buracos e essas 3 peças. Então, o tamanho do círculo não pode ser nem menor que ele vai caber dentro desses buracos e nem grande demais para que essas peças caibam dentro dele. Então, a gente tem que analisar aqui, pessoal, um por um, para ver a situação, né, do limite inferior e do limite superior do buraco, do tamanho do buraco do círculo. O mais fácil da gente analisar, com certeza, é o quadrado. Então, vamos começar por ele. Então, a gente primeiro pode começar analisando a seguinte situação. Qual deve ser o tamanho máximo do círculo para que a peça quadrada não caiba dentro do buraco circular? Então, aqui a gente está olhando para esse limite, que é olhar para um quadrado inscrito em um círculo, né? Então, vamos ver aqui, ó. Esse quadrado ele tem lado 4. Lado 4, lado 4. E a gente quer saber qual que deve ser o diâmetro do círculo para que esse quadrado ele não caiba aqui dentro, né? Então, vamos pensar o seguinte, o que é o diâmetro do círculo? O diâmetro é uma distância que vai de um ponto a outro da minha circunferência e que passa pelo seu centro. Então, eu posso pensar, o diâmetro do círculo é essa medida aqui. Mas ela não significa nada para o quadrado. Já essa medida aqui também corresponde a um diâmetro e, além disso, além de ser um diâmetro do círculo, ela também corresponde à diagonal do meu quadrado. Se a gente observar, ela vai de um vértice a outro do quadrado sem ser um vértice consecutivo. Então, ela é a diagonal do meu quadrado. E como, se eu pegar esse cara aqui e der um zoom, eu vou encontrar a seguinte situação. Eu vou ter um triângulo retângulo, né? Um quadrado tem ângulos retos no seu vértice. Então, esse triângulo de baixo aqui é um triângulo retângulo de lado de catetos 4 e 4. Com isso, eu consigo descobrir quem é a diagonal do meu quadrado, que é também o diâmetro do meu círculo. Usando o quê? Teorema de Pitágoras. Então, a gente já teve uma aula sobre o Teorema de Pitágoras aqui. Mas vamos lá, o Teorema de Pitágoras é a soma dos quadrados dos catetos tem que ser igual ao quadrado da hipotenusa. Então, a gente resolve isso aqui. 4 ao quadrado é 16, mais 16 é igual a d quadrado. 32 é igual a d quadrado. O 32, o d vai ser então raiz de 32. O 32 ele é a mesma coisa que 2 elevado a 5. Que é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 5 vezes. Que é a mesma coisa que 2 elevado a 4 vezes 2. Então, a gente tem que meio que fatorar o 32 para conseguir sair aqui com esse 2 elevado a 4 daqui. Que é a mesma coisa que 16 vezes 2. Né? Dá o 32. E a raiz de 16 eu conheço. Que número vezes ele mesmo que dá 16? O 4. Então, eu posso sair com ele aqui. O meu diâmetro fica 4 raiz de 2. E aí a gente tem que lembrar o seguinte, ele falou para a gente considerar o 1,4 como raiz de 2.
Então, eu fico com 4 vezes 1,4, que dá 4 vezes 4, 16. Fica 6, vai 1. 4 vezes 1, 4, mais 1, 5. Então, 5,6. Então, 5,6 é a diagonal aqui, ó, ou o diâmetro do meu círculo. Esse é o valor do diâmetro do meu círculo para que o quadrado caiba dentro dele, para que o quadrado fique inscrito no meu círculo. Ou seja, de 5,6 para cima, se eu tiver 5,6 ou mais do que isso de diâmetro, o meu círculo vai ficar maior do que a diagonal do quadrado, e aí eu vou conseguir colocar o quadrado dentro do círculo. E a gente não quer que isso aconteça, né? Uma das condições é que nenhuma das outras peças pode caber na perfuração circular. Então, o meu diâmetro ele tem que ser menor do que 5,6. Porque de 5,6 para cima, eu estou olhando para o 5,6 ao quadrado inscrito, e para cima disso, o quadrado com certeza vai cair lá dentro. Então, o meu diâmetro não pode ser nem o 5,6, nem o 7,2 e nem o 9,4. Porque se for, a peça quadrada vai cair lá dentro do buraco circular. Tranquilo? Beleza. A gente pode olhar agora também para o outro caso. Além do quadrado inscrito, a gente olhar para o quadrado circunscrito, que é o caso da peça circular não caber dentro da perfuração quadrada. A gente sabe que aqui o lado do meu quadrado é 4, 4. E aqui a gente tem o diâmetro do círculo. Para que essa peça circular não caiba dentro da perfuração quadrada, o meu diâmetro do círculo tem que ser maior do que 4. Por quê? Porque se ele for menor, o círculo vai caber lá dentro do buraco quadrado. Isso não pode acontecer. Então, o meu diâmetro tem que ser maior que 4 para que a peça circular não caiba no buraco quadrado. E, como a gente viu no problema, na situação anterior do quadrado inscrito, ele tem que ser menor que 5,6. Tem que ser menor que 5,6. Aí, com essa segunda condição, com essas condições, a gente também descarta a serra de número 1, que é 3,8, né? Ele não pode ser 3,8 porque o diâmetro tem que ser maior que 4. E ele também não pode ser 5,6, nem 7,2, nem 9,4, porque ele tem que ser menor que 5,6. Qualquer outra situação, não dá. E aí a gente já chega na nossa resposta, né? Então, a única serra possível é a serra... E aí a gente já chega na nossa... resposta. A única serra possível é a serra 2, que tem um diâmetro que vai fazer um buraco que não vai caber em nenhuma das outras peças, e nem a peça circular vai caber em nenhuma das outras. É a peça 2. Então, só analisando o caso do quadrado inscrito e circunscrito já dá para a gente matar essa questão. É lógico que a gente pode analisar as outras figuras também, tá bom? O triângulo ele dá até mais trabalho, e até tem algum dado aqui, por exemplo, de usar 1,7 como raiz de 3, você vai usar isso aqui quando você tentar fazer pelo triângulo, tá? E dá para fazer por ele também. E o retângulo, na verdade, nem faz muito sentido, porque o retângulo ele é menor do que o quadrado, então, se você já analisou o quadrado, você não precisa analisar o retângulo, na verdade. Mas a questão é que, nesse tipo de questão, você poderia começar por qualquer uma das 3 figuras. Tá? E é sempre bom a gente tentar começar da mais fácil, para ganhar tempo. Pode ser que você, analisando só uma delas, você consegue resolver. Que foi esse caso aqui, a gente consegue resolver só olhando para o quadrado. Tá? Então, pense sempre em tentar resolver da forma mais simples possível. Tá? Dá para usar o triângulo? Dá para usar o triângulo. Se você usar o triângulo, fica um pouco mais complicado, vai demorar mais, mas também é possível. A gente pode analisar, por exemplo, só para pegar aqui o exemplo do triângulo,
a seguinte situação. Vamos pensar no triângulo inscrito. No triângulo inscrito, você teria uma coisa desse tipo aqui, ó. E aí, você teria que descobrir o raio do círculo através de uma trigonometria nesse triângulo retângulo aqui, ó. A gente está vendo que esse triângulo grande, né, o triângulo completo, ele é um triângulo equilátero de lados 6,8, 6,8, 6,8. Aí a gente teria que dividir ele aqui em 2 para 3,4, 3,4. E aí fazer a trigonometria nesse triângulo retângulo aqui, ó. De lados 3,4, raio da minha circunferência, e saber que num triângulo equilátero também, todos os ângulos internos medem 60 graus. Como aqui a gente dividiu esse ângulo no meio, esse ângulo mede 30. E aí, você poderia usar, por exemplo, já que o R, né, o raio, é a hipotenusa desse triângulo retângulo, você poderia usar, e você tem o cateto adjacente a ele, você poderia usar o cosseno de 30, trigonometria. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E o cosseno de 30 é cateto adjacente, que é 3,4, sobre hipotenusa, que é o raio. E aí, nessa conta, você descobriria um valor de R, raio do círculo, que multiplicado por 2 dá o diâmetro do círculo, que é o que você quer saber. E aí você teria um valor ali para saber o tamanho, né, o diâmetro do círculo, para que a peça triangular não caiba dentro dele. E aí você pode analisar o triângulo circunscrito também, que seria esse aqui, para ver o caso da peça circular não caber dentro do triângulo. Você vai cair num triângulo retângulo parecido com o que a gente fez aqui e tal, mas dá para se fazer. É mais difícil, mas dá para se fazer. Então tem vários caminhos para resolver essa questão. O mais simples de todos, que é o que sempre você deve procurar fazer, é usando o quadrado. O quadrado circunscrito é muito mais fácil de trabalhar que o triângulo equilátero. Tá bom? Então, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Amanhã tem mais. Até a próxima. Tchau, tchau.